Pois é, aqui é tempo e dinheiro, né, Sérgio? Mas também é de política, né? Porque é a política que comanda o tempo, não comanda o tempo, né? Só faltava, mas comanda o dinheiro, né? Na política nós temos destaques que estão revelando a nossa tragédia em termos de instituição. O país está em frangalhos e é destaque da Revista Oeste desse final de semana, onde está estampando, o Gleison vai mostrar aí a capa, que nós estamos vivenciando um colapso em termos institucionais, em termos de governança do nosso país. O jornalista José Roberto Guzzo faz um artigo esclarecedor, ao mesmo tempo estarrecedor, do que está acontecendo com o nosso país. O governo está à deriva, não está se importando, está viajando, está na Rússia, na China. Enquanto isso, a roubança continua. E o José Roberto Guzzo diz que as instituições foram abolidas, né? O Congresso simplesmente, pelo menos as suas lideranças, obedecem ao STF. E o Judiciário, por sua vez, ignora suas próprias leis. Então, o Brasil está à deriva, segundo o jornalista Roberto Guzzo. Enquanto isso, né, enquanto tem a roubança, nós estamos estarrecidos com um depoimento feito sexta-feira à Gazeta do Povo pela senhora Fátima Aparecida Plett. Ela é bolsonarista, ela é patriota, religiosa, e ela esteve lá no dia 8 de janeiro em Brasília. Ela conta que eles foram vítimas de uma armação, de uma armadilha. Eles queriam fazer uma manifestação pacífica, rezar, né, lá em frente ao Congresso, na Praça dos Três Poderes, orar, e era no dia 9, mas eles foram levados, eles foram enganados o tempo todo, e quando estourou a confusão, eles viram o tamanho do problema, eles foram atropelados por cavalaria, tiros, assim, foi um horror. Muito que bem. O segundo horror, ela vivenciou lá na Colmeia, que é o presídio de Brasília, onde estão mais de 80 patriotas condenados e continuam presos no calabouço. E ela conta em detalhes o que era viver naquela vida. Ela conviveu com 147 pessoas presas, ela conseguiu escapar, né, ser julgada, ela pegou 17 anos de condenação. Imagine, a mulher até agora não está entendendo, ela foi rezar, está com 17 anos de condenação nas costas, e ela se exilou na Argentina, né? E ela contou isso lá na Gazeta do Povo. Vocês podem entrar no site da Gazeta do Povo, que vocês vão ver esse vídeo. Nós temos aqui, está no nosso site, no Tempo e Dinheiro Oficial, e vamos mostrar um pedaço do depoimento fantástico, trágico, da senhora Fátima Aparecida Plett. Veja aí. Essa passagem por esse cárcere deixou uma marca violenta na nossa vida. Desculpa, mas psicologicamente ainda estou muito abalada com isso, por tudo que me aconteceu e acontece ainda com tantas amigas que lá eu conheci. Que eu não conhecia ninguém, eu fui conhecer todos lá dentro do presídio. Ali ninguém conhecia ninguém, eram pessoas de toda parte do Brasil, que estavam em oração, que estavam numa manifestação pacífica. Então, eu deixo aqui o meu repúdio com esse desgoverno que aí está, com Alexandre de Moraes, por tudo que ele está fazendo a gente sofrer, né? Nos punindo de uma coisa que nós não cometemos, de um crime que não é nosso, e nós sabemos quem foi. Nós não somos terroristas, nós não temos antecedentes criminais. Nós lutamos por uma pátria limpa, por um Brasil limpo, justo, né? Com justiça, porque onde nós, de família, somos presos e os corruptos estão soltos, os criminosos mesmos estão soltos. Importante nessa imagem é a camiseta estampada com a frase "anistia já". Não é possível. Será que a dona Fátima tem perfil de terrorista? Ora, por favor. Muito bem, para comentar essa tragédia que nós estamos vivenciando com presos políticos na democracia chamada Brasil, está conosco o professor Paulo Moura, do Dextra. Professor Paulo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Claro que o depoimento da dona Fátima não foi só isso. Ela contou coisas assim estarrecedoras, né, Paulo? Mas o principal mesmo que ela disse que eles receberam lá na Colmeia a visita do Alexandre de Moraes, que prometeu colocar as imagens lá do 8 de janeiro à disposição da sociedade, e essas imagens sumiram, não foi apresentado, está apagado. Assim, professor Paulo,
nós temos muito que investigar nesse caso, porque as pessoas foram vítimas de uma armação, professor. O senhor concorda com isso? Com certeza não está nem um pouco esclarecida a forma como aqueles fatos se desenvolveram. Há centenas, mais de milhares de inocentes condenados ou em processo de condenação injusta por terem sido induzidos para essa armadilha, e é um drama que eu acho que vai ficar como uma ferida para a história do Brasil, porque nesse momento não há perspectiva de solução, né? O Alcolumbre está propondo aí uma solução alternativa que a oposição não aceita, que seria aprovar uma lei que seria acatada pelo STF para diminuir as penas desses inocentes do 8 de janeiro, em troca de arrochar as penas dos supostos mandantes de um golpe que ninguém explica como é que aconteceu, né, o que teria acontecido, um golpe sem armas, sem tanques, sem militares envolvidos em condições de controlar o território nacional para dar sustentação a esse golpe. E é o drama, é a chaga, né, a chaga histórica que está sendo construída pelas nossas autoridades do judiciário contra a sociedade brasileira. Pois é, a dona Fátima recebeu 17 anos, tem uma condenação de fazer um pagamento de milhões, um negócio absurdo. Professor Paulo, hoje, diante dos fatos, da pressão pública, do clamor popular, você acha que nós temos condições de conseguir a anistia para os presos políticos? Está muito difícil, João, está muito difícil. Olha que tudo indica, o Hugo Motta e o Alcolumbre têm acordo com o STF, ambos estão com os rabos presos em investigações da Polícia Federal, no caso do Hugo Motta, né, na prefeitura presidida pelo pai e já ex-comandada pela irmã, a Polícia Federal bateu lá, são investigações sobre desvio em emendas, o Alcolumbre também tem investigações parando sobre eles, e essas investigações são usadas na barganha para barrar o processo da anistia, né? E tem a proposta do Alcolumbre, que é essa que eu citei, de reduzir as penas dos condenados do 8 de janeiro em troca de aumentar as penas dos supostos mandantes. A oposição não aceita, a oposição quer anistia integral, e esse rolo está sendo empurrado com a barriga, né? O Congresso Nacional está praticamente paralisado por feriadões, por viagens internacionais, não se aprova, não se vota nada relevante no Congresso Nacional há meses. Nós estamos chegando na metade do 5º mês do ano, o máximo aprovar um orçamento que era para ter sido votado no ano passado, está tudo paralisado. O Lula faz questão de levar o Alcolumbre, às vezes o Hugo Motta, para essas viagens ao exterior, para pactuar os acordos entre eles e o governo e justamente impedir que o Congresso funcione num contexto em que a oposição está na ofensiva. Normalmente, João, o jogo político é jogado com o governo pautando o jogo, né, e a oposição reagindo, e nós estamos vendo exatamente o contrário, a oposição está pautando o jogo e o governo está sendo nocauteado, né, e agora nocauteado também por esse escândalo do INSS, e é um outro escândalo sendo contido pelo governo, que foi objeto de vídeo meu ontem no canal Dextra, que é eventualmente um escândalo envolvendo a concessão indevida de crédito consignado para aposentados. Haveria 35 mil reclamações de pessoas que tiveram crédito consignado lançado nas suas contas que não foi solicitado, né? E óbvio, como isso envolve bancos, envolve interesses de grandes anunciantes do sistema financeiro, a Gleisi Hoffmann foi se encontrar com a Febraban e pedir ajuda para conter o Nicolas, né? Para que não exploda esse outro escândalo em cima do escândalo do desconto indevido das mensalidades dessas entidades fraudulentas aí que assaltaram os nossos aposentados. Então a oposição está comandando o jogo, está de parabéns a nossa oposição, e o governo está coado no canto do córner, né? O Lula sem disposição para o jogo político, preferindo essas viagens internacionais sucessivas, né, para tentar construir uma imagem de estadista de padrão global, e o país à deriva, né, sofrendo com escândalos de corrupção, com inflação. É uma quadra triste da nossa história política. Antes de fechar essa viagem do Lula para a Rússia,
colocou um avião específico, né, exclusivo da Força Aérea, uma semana antes, para levar a Janja. Ele levou 220 pessoas para o Japão, agora está levando um monte de gente para a China, e a Janja botou um avião para levar, fala-se, mais de 200 malas. O que é isso, professor? Qual é a informação que você tem sobre isso? Olha, João, eles têm mandado a Janja antes, né? Não é a primeira viagem que eles mandam a Janja para o exterior uma semana antes para fazer turismo às nossas custas, né? E o PT gosta de levar uma entourage numerosa, né? São as maiores delegações internacionais nesses eventos em que o Lula participa, são as delegações do Brasil. Sempre, né? Agora, nos funerais do Papa, os grandes países do mundo levavam 1, 2, 3, 4 pessoas, o Lula levou 20 a tiracolo para o funeral do Papa, dentre os quais a Columbre e o Hugo Mota, né? E a Janja mandada uma semana antes. Eles estão afastando a Janja do Brasil porque a Janja controla a agenda do Lula, a Janja filtra as pessoas que podem se aproximar do Lula, então eles mandam a Janja para passar um tempo longe para eles poderem controlar a agenda do Lula e fazer com que o Lula tome decisões que o governo precisa tomar, e ele não toma porque ele perdeu o apetite pelo dia a dia da política, aquilo que ele fazia com prazer nos mandatos anteriores, agora ele não quer mais saber de fazer. O que torna o governo lento e incompetente, né? Então, é uma situação realmente dramática. Enquanto isso, professor, quantas pessoas ainda estão presas lá na Papuda, lá, os presos políticos? 87 pessoas, pelo meu último número, é isso? Eu não tenho esse número, João, mas o que significa que os demais foram condenados, né? Então, eram mais de 1.000 pessoas, né? Então, é uma situação bastante crítica. Pelo depoimento da senhora que falou conosco aqui para a Gazeta do Povo, a dona Fátima Aparecida Plete, quando ela começa a contar a questão dos alimentos, eles passam fome. Aí chega a quentinha, a marmita, eles vão para cima, estão com fome, desesperados. Aí a comida é podre, tem insetos, é uma lavagem. E às vezes chega, como ela disse, ter cacos de vidro no meio da comida para eles não poderem comer. Professor, nós vamos tolerar essa tortura, professor? Infelizmente, estamos na defensiva nessa luta política, né? Não temos conseguido impedir que o STF continue fazendo o que está fazendo, né? Acredito que só uma força maior vinda do exterior, eventualmente das articulações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, possa alterar esse cenário. No contexto da política brasileira, dificilmente teremos uma força capaz de se contrapor ao poder do STF no curto prazo, né? Temos a esperança da eleição para o Senado em 2026, de fazer maioria e de dar mais dignidade ao nosso parlamento, né? Agora, milagrosamente, na semana que passou, a Câmara dos Deputados votou esse projeto que deveria sustar o processo contra o delegado Ramagem e todos os demais envolvidos, inclusive o presidente Bolsonaro, que é um processo só, é um pacote, deveria ter sido sustado, e o STF foi lá e anulou parcialmente a decisão. Foi uma primeira demonstração de altivez da Câmara dos Deputados, mostrando insatisfação com o STF, mas ainda é muito insuficiente perto do que deveria ser feito. E a casa responsável por fazer o controle externo do Judiciário do STF é o Senado, que está completamente acovardado e controlado, né, por um Alcolumbre que é cúmplice do governo Lula e cúmplice do STF. Muito bom. Mais uma vez, fico muito honrado de ter a sua presença conosco aqui, professor Paulo, e eu também fico muito feliz de manter um programa ao vivo, né, com a nossa bandeira do Brasil sendo mostrado aqui, estampado no nosso tempo de dinheiro. Professor Paulo, muito obrigado. Agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, João. Um abraço. Muito obrigado. Vamos em frente.